13 horas e 46 minutos. Boa tarde. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre a audiência pública realizada hoje pela manhã, promovida pela Comissão Especial do Plano Diretor. Eu acompanhei e mostro para você. Nessa nova fase de discussões sobre as alterações propostas ao texto do novo plano diretor da cidade, referente aos instrumentos da política urbana, a comissão especial que trata do assunto ouviu representantes de associações de bairros, de órgãos públicos e moradores de comunidades. Está sendo incluído numa dessas 217 emendas novas que a Prefeitura está mandando, um dispositivo que é uma espécie de carência de 5 anos para que esse instrumento venha a ser implementado. E nós somos contra essa carência porque a cidade já conhece o instrumento, ele já vem sendo utilizado largamente no Porto Maravilha, em Vargem Grande, Vargem Pequena, em São Paulo desde 2002, quando foi aprovado o Plano Diretor de São Paulo. Então não há nenhuma razão realmente palpável, né, para o adiamento desse instrumento que é tão importante, porque ele ele cobra dos construtores que a gente chama de uma mais-valia urbana, uma taxa para construir, né, além do que é permitido, e esses recursos são fundamentais para investir em infraestrutura, em melhorias urbanas, em moradias populares. Hoje a ideia um pouco do IBDU foi trazer, para além de uma análise técnica de alguns pontos que ainda precisam ser esclarecidos pelo Poder Executivo, trazer um pouco essa provocação sobre em que medida o plano diretor está de fato instrumentalizando a cidade para cumprir o seu dever de garantir direitos para a população. A Prefeitura enviou algumas alterações, né? Não só em relação à retirada de alguns instrumentos, mas também a mudança de algumas regras em relação aos instrumentos. Então acho que isso vai ser de ampla discussão aqui, porque tem vereadores que concordam, outros discordam. A maioria vai valer o voto depois da maioria para ganhar, qual vai ser a regra. Mas essa questão do termo territorial coletivo, eu acho que tem sido assim, o ponto crucial, porque está movimentando muita gente, uma participação cada vez mais ativa, né, da população, exigindo seus direitos, querendo dar essa contribuição, dar suas sugestões, colocando as discordâncias, as concordâncias. Isso faz com que a gente tenha mais argumentos e mais bases para fazer um texto melhor no final. Ainda estão previstas para acontecer outras 5 audiências públicas para discutir os impactos das mudanças sugeridas nas áreas de planejamento da cidade. O presidente da Câmara do Rio, vereador Carlos Caiado, promulgou a emenda à lei orgânica do município que determina sanções às concessionárias que deixarem fios pendurados ou em vias públicas. Já o prefeito Eduardo Paes sancionou 3 leis aprovadas pelo Legislativo Carioca. Veja com Renato Chapô. Uma delas dá o nome de Pablo Henrique Santos de Oliveira a um logradouro público no bairro do Itaiangá. A outra inclui o dia da campanha Quebrando o Silêncio sobre a Violência contra a Mulher no calendário oficial da cidade. Também foi sancionada a lei que cria o Programa Especial de Acolhimento e Pernoite de Pessoas em Situação de Rua em abrigos do município. Na sessão plenária desta terça-feira, os vereadores aprovaram a autorização de um novo empréstimo para a Prefeitura realizar investimentos no BRT. A reportagem é de Ingrid Bart. A sessão foi aberta com uma ampla discussão ao projeto de lei de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que prevê a autorização ao Poder Executivo para contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com garantias da União. Nós todos sabemos que a melhoria da mobilidade urbana é um desafio para o Rio de Janeiro. E esta operação de crédito, ela é fundamental para modernizar e ampliar o sistema de transporte público. Por que a Prefeitura do Rio de Janeiro prefere o endividamento por mais 20 anos e não usar 3,2 bilhões que estão guardados embaixo do colchão do dinheiro da outorga da SEDAI? É o segundo, se eu não me engano, empréstimo para o BRT. Enquanto isso, Bangu, Padre Miguel, Realengo, nós não temos BRT. Nós utilizaremos, eu creio,
os recursos desse empréstimo para a compra de ônibus para a Transoeste e para a Transbrasil. Isso vai se reverter em melhoria da condição de deslocamento da população da Zona Oeste para o centro do Rio de Janeiro e da população da Zona Oeste para a Barra da Tijuca. Esse empréstimo está sendo feito para poder resolver um problema que é da população como um todo. Porque a gente aqui está desde o início de 2021 reclamando do sistema de transporte. E a gente não vê na cidade, depois de muitos anos, um investimento tão grande. O vereador Pedro Duarte pediu adiamento por 2 sessões, mas o requerimento foi rejeitado. Eu vi muitos vereadores no Colégio de Líderes preocupados e dizendo que gostariam de um pouco mais de tempo para entender melhor e debater, questionar a Prefeitura com relação aos números desse empréstimo. Em função disso, eu gostaria de solicitar o adiamento por 2 sessões, presidente. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Em seguida, os parlamentares abriram uma sessão extraordinária a pedido do líder do governo, o vereador Átila Nunes, para votar o projeto em segunda discussão. Ele foi aprovado por 36 a favor e 5 contra. A Prefeitura agora está autorizada a contrair um novo empréstimo de R$ 787 milhões para o sistema BRT. Um encontro na Câmara do Rio discutiu nesta terça-feira a organização do Carnaval. Foi a primeira reunião do grupo de trabalho criado pelo Parlamento Carioca. O grupo montado pela Câmara Municipal se reuniu com representantes de importantes setores envolvidos no Carnaval. O objetivo é que a maior festa popular do país aconteça de maneira organizada e com segurança para os foliões e para todos os cariocas. A Câmara dos Vereadores é fundamental nesse papel, elas representam as pessoas, né? Elas foram legitimadas para isso e a gente vai estar junto, à disposição, para a gente cada vez melhorar mais. Tem tópicos que foram levantados aqui sempre para melhorar, né? Como escolha de lugares, antecipar o nosso processo de escolha dos blocos, de autorizações. Então acho que é uma discussão muito saudável que só tem a somar para essa maior festa do planeta, que é o nosso Carnaval. O Carnaval de Rua na cidade arrecadou este ano cerca de R$ 1,2 bilhão para o município. Para a vereadora Mônica Benício, presidente da Comissão Especial de Carnaval, é necessário introduzir uma política de Estado em cima do decreto já existente na casa desde 2010. Entender a importância, na verdade, do Carnaval como uma festa popular para a cidade, para ela acontecer de maneira organizada, de maneira segura. Então, há uma iniciativa, inclusive do presidente da casa, para que a gente transforme, né, todo esse coletivo aqui que se reuniu hoje num grupo de trabalho, também com a participação das ligas, né, dos blocos, aqueles que são os fazedores do bloco na prática, para a gente construir um carnaval aí seguro para os foliões, que não atrapalhe o desenvolvimento da cidade, pelo contrário, né, que só some e transforma essa festa cada vez mais bonita. O secretário de Ordem Pública, Breno Carnevale, destacou a importância da integração do Legislativo com o Executivo. Sempre importante nessa integração do Poder Executivo com o Poder Legislativo, esse grupo de trabalho com vistas ao Carnaval. É fundamental para que a gente possa ter uma festa que é popular, atendendo aos interesses daqueles que organizam blocos, dos órgãos públicos também, que precisam ter previsibilidade. Enfim, a Secretaria de Ordem Pública está à disposição da cidade para contribuir com o Carnaval organizado, enfim, com as regras claras e que seja também ao mesmo tempo viável para os cariocas e turistas. Criador do grupo que discute melhorias para o Carnaval, o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Caiado, afirmou que o turismo é a essência da cidade e por isso é importante que a festa atraia ainda mais visitantes à capital do estado. Carlos Caiado está otimista em relação a um carnaval de rua mais organizado já no ano que vem. Importante que também dessa reunião foi a garantia da Rio Tour, no nome do presidente da Rio Tour, que a partir de maio já se abre o credenciamento para os blocos. Então já está bem antecipado para que não possa cometer o mesmo problema que nós tivemos nesse carnaval desse ano, que ficou muito em cima da hora para os blocos poderem apresentar os seus documentos. As exigências são feitas e às vezes fica na sua cumprição muito próximo do próprio desfile. E que obviamente tem um planejamento para quem está promovendo através daqueles blocos poder ter o seu patrocínio e proporcionar a melhor estrutura possível para fazer ainda mais o carnaval se aprimorar ainda mais.
A Câmara Municipal do Rio homenageou na noite desta terça-feira o cônego Cláudio dos Santos com o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Márcio Santos. Simone Braga tem os detalhes. O padre Cláudio tem 52 anos, é carioca, bacharel em filosofia pela Faculdade Eclesiástica São João Paulo II e bacharel em teologia pelo Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ao longo de sua trajetória, exerceu vários cargos e atribuições e atualmente na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro exerce diversas obras sociais, atendendo centenas de pessoas necessitadas. Uma alegria muito grande dar essa medalha ao Padre Cláudio, primeiro pela dedicação que ele tem de anos pela nossa igreja, pelo social, né? Padre Cláudio todo fim de semana distribui alimentos para os mais necessitados ali na porta da catedral, um trabalho lindo que ele faz, então não poderia deixar de homenagear uma pessoa tão importante para a gente que cuida dos mais necessitados, dos mais pobres. Eu acho que é um grande presente que eu recebo na ocasião desses meus 25 anos de padre, né? E com certeza isso não é mérito apenas da minha pessoa, mas há um conjunto de pessoas trabalhando juntas que contribuem para que tudo isso aconteça, né? E principalmente eu acho que a maior honraria é poder dar visibilidade à maior necessidade que nós temos hoje, né? Que é olhar para aquele que necessita. 3 novas frentes parlamentares foram criadas pelo Legislativo Carioca. Renato Chapot, de volta com as informações. Uma delas é a Frente Parlamentar em Defesa da Implementação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Município do Rio. A outra é a Frente Parlamentar pelo Direito dos Ostomizados. Também foi criada a Frente Parlamentar pelos Microempreendedores Individuais. E eu me despeço de vocês. Outras informações em câmara.rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e logo mais às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.